Então, vamos lá. Então, fechando esse nosso ciclo da transição planetária, fechando o ciclo também do o espírita, né, dentro da transição planetária, o planeta de regeneração. Então, hoje nós vamos ver o espírita e a regeneração, ou seja, nós espíritas na regeneração deste planeta bendito que ora nos abriga. Então, vai ficar sem o vídeo, porque não vai dar para toda hora ficar mexendo, tá bom? Então, vamos lá. Evolução. Esse é um conceito bastante amplo, em especial quando se trata do planeta e das pessoas. Esse é o sentido da evolução, transformação. Nos últimos tempos, temos experimentado uma grande evolução na ciência, com descobertas importantes sobre doenças, tecnologias e recursos para uma vida mais confortável e prática. Tudo se encaminha, tudo é aprendizado, tudo isso são escolas, tudo isso são recursos que a espiritualidade nos oferece. À medida, ontem é diferente de hoje, assim como o amanhã, em muitos casos, será já ultrapassado. Não que sejamos ortodoxos ou que sejamos radicais, mas a doutrina espírita é uma doutrina progressiva e nós precisamos nos ater àquilo que está acontecendo. É inegável o quanto avançamos nessas questões materiais, mas e nos quesitos sentimento, empatia, perdão e amor ao próximo, quanto evoluímos? Se, por um lado, nós avançamos muitos anos em poucos, quase um século, em poucos anos de tecnologia e de ciência, o mesmo nós não podemos falar da parte moral, na parte emocional. Não conseguiu acompanhar na mesma proporção. Mas, de qualquer maneira, nós evoluímos. De qualquer maneira, nós também aprendemos e também estamos avançando moralmente. Mas será que já é o suficiente para esse momento de transição em que o nosso planeta atravessa? Na verdade, será que evoluímos? São perguntas cujas respostas soam bem claras para muitos, face ao que vivenciamos no nosso dia a dia. Sim, o celular é sempre uma referência, mas se nós olharmos a medicina, a cirurgia, os próprios laboratórios, os medicamentos, hoje a própria construção civil, que é uma das partes materiais ainda mais primitivas que nós temos, areia, cimento, pedra, essa coisa rústica, mesmo essas situações também melhoraram muito. Então, quando nós olhamos a nossa evolução espiritual, ela precisa caminhar em todos os sentidos, espiritual, material e emocional. Mas e o próximo? Não podemos esquecer o nosso próximo. A recomendação do Cristo é clara: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai sem amar ao próximo. Violência desenfreada, corrupção em diversas esferas do poder público, abandono de crianças, fome, devastação do meio ambiente, parece que ainda temos um longo caminho pela frente. Quando nós olhamos todas essas situações que parecem que estão num descontrole total, nós olhamos sob o nosso ponto de vista. E nós o estamos olhando simplesmente do ponto de vista terrestre, dentro dessa encarnação, nessa jornada terrena que nós estamos vivenciando. Nós sabemos que antes de lançar a semente, é preciso revolver a terra ali. Então, a terra não reclama de estar sendo rasgada ali, passando pelo arado, pelo maquinário, qualquer que seja hoje o que esteja sendo usado, porque ela sabe
da frutificação que virá no futuro. Então, essas situações, nós não podemos também fechar os olhos e fazer de conta que não existe, fazer de conta que não está acontecendo isso. Fome, feminicídio, toda essa corrupção. E aqui, corrupção não é só no sentido público e não é só no sentido financeiro. É uma corrupção de valores morais. Então, hoje, a mídia vive passando conceitos de famílias, de relacionamentos, que nós sabemos que não coadunam com os ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos ficar atentos, porque não é porque todo mundo está fazendo que é certo, não é porque todo mundo está fazendo que nós também iremos fazer. Esses são eventos que vêm se tornando muito mais frequentes, em especial nos últimos anos. Sim, pessoas formadoras de opinião, as pessoas que hoje muitos não pensam, não raciocinam, aqueles que estão terceirizando aí o seu conhecimento para pegar pronto no sistema fast food, ao invés de estudar, de pesquisar, de buscar numa fonte limpa e cristalina, estamos simplesmente aceitando aquilo que estão sendo colocados, sem a preocupação de ver qual é a fonte, se essa fonte é fidedigna. No Brasil, principalmente, temos experimentado uma escalada na violência urbana e doméstica, que tem levado as pessoas ao extremo. Cada vez mais casos de corrupção, desvio de verbas destinadas à educação, à segurança e à saúde. Ninguém aqui está fazendo campanha política. A doutrina espírita, o próprio Kardec disse que o espírita não deve se envolver em política, que é uma das paixões mais perigosas que tem. Nós estamos falando de responsabilidade. Aqueles que detêm o poder, as autoridades, os mais fortes, devem zelar pelos seus tutelados, devem zelar por aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Isso precisa ficar bem claro. É esse o nosso objetivo. Agora, o que está ao nosso alcance para que nós possamos melhorar essa situação? Então, a educação é de responsabilidade de todos nós. A segurança também, uma vida digna para aqueles que estão em situações especiais, é sempre facultativo, é sempre um dever nosso. Sim, praticar a caridade não é apenas dar esmola, mas oferecer às criaturas condições para que eles possam sobreviver, sim, com o fruto do seu trabalho. Isso, além de ser auxílio, além de ser caridade, é dar a eles, sim, uma condição digna para que eles possam continuar a sua jornada, qualquer que seja a situação em que eles se encontram. O mundo também vem sendo assolado por doenças que diariamente vêm dizimando pessoas aos milhares. Crimes digitais, guerras, drogas, preconceitos são outros sinais de que estamos chegando a um limite como seres humanos. Essa transformação do planeta, essa caminhada em direção ao mundo de regeneração é igual à tempestade. A tempestade vem, para muitos é destruição, para muitos é um verdadeiro pesadelo, um verdadeiro martírio, mas ela retira os miasmas, a sujeira, ela trabalha com essas formas, pensamentos emanadas por todos nós nos momentos de angústias, de pessimismo. Então, a tempestade leva tudo isso embora. A mesma coisa cabe aqui para nós. As doenças é uma forma de purificação. As doenças, sim, é uma forma de avançar. É uma forma que a misericórdia divina encontra para que as pessoas possam, sim, reconciliar-se com a lei divina, onde um dia burlaram, onde um dia
elas acabaram, né, transgredindo e lesando muitas vezes as criaturas, tá bom? Espera aí que agora parou tudo aqui, espera aí. Mas vamos lá. Seriam esses, então, os indícios? Seriam esses, então, os indícios de que estamos perto de algum acontecimento capaz de transformar drasticamente a humanidade? Temos algum papel nessa possível transformação? Sim, todos nós temos esse papel, todos nós estamos aqui para colaborar, para dar a nossa contribuição. Então, a doutrina espírita, ela oferece recursos e mecanismos, ela fornece os instrumentos e a ferramenta, mas a nossa contribuição, ela é pessoal. Tem uma parte que é pessoal e tem a parte que é coletiva. Então, onde nós nos encaixamos? Nós estamos na famosa coletividade que está simplesmente ouvindo e observando, ou nós estamos dando a nossa contribuição? Então, é isso que a doutrina espírita, é isso que o Evangelho de Jesus veio nos mostrar. Jesus, quando caminhou aqui entre nós, Jesus trouxe o código da maioridade espiritual da Terra. Jesus nos trouxe a maioridade espiritual. Então, agora, com o conhecimento, nós já não podemos mais alegar que não tínhamos essa informação, que nós fazíamos porque não sabíamos que era errado. Então, agora, qual é a nossa contribuição? Se por um lado nós sabemos o que Deus pode fazer por nós, se por um lado nós sabemos que Jesus, o diretor angélico do nosso planeta, quando nos convidou a vir aqui, nós sabemos o que ele espera de cada um de nós. Mas o que nós estamos oferecendo a ele? Que tipo de contribuição é essa que hoje nós estamos ofertando? Não ao Cristo em si, é só uma referência, mas para que o planeta possa dignamente se transformar. Segundo o Espiritismo, esses acontecimentos dos últimos tempos indicam a nossa instabilidade como seres humanos, o que se reflete no padrão vibracional do nosso planeta. São evidências de que estamos passando por um processo de transição. A doutrina espírita não é a correta, não é a certa, não é a única, não é a que garante a salvação. A doutrina espírita ensina a fé raciocinada, ensina a progressão espiritual, assim como mostra a pluralidade das existências. Muitas vidas já tivemos, muitas outras vidas ainda vamos ter. Se hoje nós compararmos a nossa vida, a nossa existência, nem vamos voltar lá no Homo sapiens, com os nossos avós, aqueles que ainda têm avós, se formos contar aí como era a vida deles e hoje como se encontram a nossa vida, nós vamos ver grandes diferenças. Nós vamos passar por situações muito, muito graves, entendeu? E, mas, ao mesmo tempo, são situações que todos nós vamos buscando aprender. E é assim que nós estamos vivendo. Essas evidências significa transformação, significa uma mutação para melhor. E é esse o nosso objetivo. A doutrina espírita, sim, ela vem esclarecer, porque não está fundamentada em nenhum homem, não está fundamentada em nenhum ser, mas sim na orientação dos espíritos. Eles, sim, são eles que nos trazem a orientação segura, são eles que nos trazem os fundamentos para que nós possamos caminhar em segurança. A Terra caminha para um momento em que deixará de ser o mundo que é para se transformar em um lugar que está caminhando em direção ao bem.
passando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E isso não acontece num piscar de olhos, isso não acontece através de cataclismas. Tudo isso vai acontecer de uma forma natural. Os espíritos que aqui estão, cumprindo fielmente os desígnios divinos, cumprindo fielmente os desígnios divinos, não significa sucesso, não significa conquista, mas cada um está aqui cumprindo, seja prova, expiação, seja voluntário, seja compulsório, cada um está cumprindo o seu papel. O mundo de regeneração, diferentemente da Terra, lá o mal não prospera. No mundo de provas e expiações, como é a Terra, o mal prospera, a maldade ainda é vista muitas vezes com bons olhos, não tem tanta crítica assim, nem todos combatem. Por quê? Porque grande maioria ainda sobrevive da maldade, ainda da escravização moral, da escravização física, da escravização de valores. No mundo de regeneração, o bem prevalece, a caridade já é natural, o amor é uma constante, mas ainda vamos precisar reencarnar. Ainda temos o que resgatar, mas já não será mais necessário tanta dor e tanto sofrimento. A importância do espírita na regeneração é porque, dependendo do que nós estamos fazendo, de como nós estamos nos portando agora na transição, nós aqui estaremos na terra regenerada. Seremos bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Tudo que hoje nós estamos fazendo, todo esse conhecimento, toda a nossa dedicação nessa atual encarnação é para que sejamos merecedores de uma nova oportunidade, para que na terra regenerada continuemos a resgatar os nossos débitos e não deixar ir para o exílio como foi acontecido lá junto aos capelinos. Então, a doutrina espírita mostra, direciona, mas deixa a cada um o complemento e de como se portar dentro da transição. Existem, segundo a lei da evolução, 5 mundos, cuja progressão acontece no mesmo ritmo dos seres que os habitam. A transição faz com que os mundos possam evoluir para o estado seguinte, nessa ordem. Sim, essa lei da evolução, ela não está nas leis morais. Aquilo lá é leis morais que nós estudamos lá no início do nosso curso. Essa lei da evolução, ela engloba outros planetas. Por quê? Se a Terra está indo para um mundo de transição, de regeneração, o mundo de regeneração está indo para mundos puros. Os mundos puros estão indo para mundos felizes. Por quê? Da mesma forma que muitos estão deixando a Terra para ir para mundos melhores, aqueles que melhoraram no mundo de regeneração vão avançando. Então, se faz necessário que os mundos também evoluam dentro de uma harmonia e de uma constância para poder abrigar a todos. Os planetas que estão sendo criados, os planetas primitivos que já estão com condições de absorver e de receber os espíritos recalcitrantes, também estão em fase de aperfeiçoamento final, como um dia foi a Terra. Então, não tem como, nós precisamos caminhar dentro dessa escala. O planeta Terra evolui para a regeneração e assim por diante, para que os espíritos possam emigrar e imigrar dentro do próprio ciclo do qual hoje todos estão abrigados. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito. São os mundos mais jovens, recém-formados.
Nele se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Vive-se um estado de brutalidade e ausência total da moralidade. Então, os mundos primitivos, como um dia foi a Terra, os espíritos que ali saídos do elemental, recebendo então o livre-arbítrio, passam a partir daí a ser chamados espíritos. Então, eles vão encarnar onde? Nos mundos primitivos. E esses mundos primitivos também são criados a todo momento e a todos os instantes. A Caminho da Luz, o livro, lá Emmanuel diz, existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, dos quais, nas mãos dos quais estão as rédeas do nosso planeta e também do sistema hoje que nós conhecemos, o chamado universo. Então, esses mundos jovens, esses mundos recém-criados, recebem esses espíritos que acabaram de adquirir o livre-arbítrio. Então, ali é brutalidade, ali é tudo primitivo, é fogo, se alimentar de plantas, raízes, precisa retirar da própria natureza a sua subsistência, a sua proteção. É preciso esse desenvolvimento, não existe nada de ciência, nada de tecnologia, tudo está por fazer. E esses espíritos, sob a orientação de benfeitores espirituais, assim como o planeta Terra esteve um dia, vão evoluindo. E os espíritos vão evoluindo juntamente com eles. A Terra era mundo primitivo até a vinda do Cristo. Mais uma vez, é Emmanuel nos socorrendo no caminho da luz. A primeira vez que esses espíritos se reuniram foi quando o Pai, o Criador, colocou o planeta nas mãos do Cristo. A segunda vez que eles se reuniram foi quando decidiram da vinda do Cristo aqui, exatamente para promover a Terra a mundo de provas e expiações. O que não significa que o que a Bíblia trata como uma segunda volta do Cristo, porque ele nunca foi, mas não é isso, que a regeneração se fará com o retorno do Cristo. Não, isso é uma inverdade e nunca foi falado em nenhuma obra da codificação e em nenhuma das obras complementares. Mundos de provas e expiações. Como o próprio nome sugere, são os mundos nos quais os seres passam por expiações e testes para que possam evoluir. Sim, esse nós conhecemos muito bem, é o nosso planeta. Não só através hoje da tecnologia, da ciência, da informação. A violência está, muitas vezes, no nosso lar, muitas vezes no nosso vizinho, na nossa rua, no nosso trabalho. As situações, sejam elas de fome, de guerra, todas essas mazelas, doenças, enfermidades, promiscuidade e drogadição, tudo isso acontece. Mas, por outro lado, nós também temos aí o avanço hoje, as descobertas laboratoriais para alívio das doenças. Hoje, a qualidade de vida melhorou muito, tanto que aumentou bastante a probabilidade de anos de existência no planeta Terra. O estudo, tudo isso faz com que nós vamos nos aperfeiçoando a nossa caminhada e a nossa jornada terrena. São os mundos dominados pelo mal, mas a evolução intelectual traz os seres para o pensamento ético, em função de trazerem à tona esse mal e o questionarem em busca de uma solução que possa levar o mundo para o próximo estágio. Então, hoje já se discute. Hoje, muita coisa que há 20 anos era comum, era normal, mesmo que em tons de brincadeira, mesmo que não fizesse mal físico aos outros, hoje já não são mais tolerados. Então, se nos mundos de provas e expiações
aqui ainda existe muita dor, muito sofrimento, pode ser conhecido como o vale de lágrimas que Jesus dizia para todos nós? Sim, mas hoje nós temos a quantidade de pessoas hoje fazendo bem é infinitamente maior do que os que fazem o mal. As pessoas hoje preocupadas com o próximo, de fazer um mundo melhor, preocupados com fé, hoje o nome de Deus já não é tão mercantilizado como se prega. Não, existem, sim, da mesma forma que existem muitos bares, muitas academias, muitas padarias. Tudo depende de como nós estamos vendo. O Cristo disse: se os seus olhos são maus, tudo será mal. Mas se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então, cabe a nós olharmos o mundo de uma forma mais salutar, de uma forma onde nós podemos contribuir e colaborar. É isso que ele está dizendo. Quando nós melhoramos a nós e o meio em que nós vivemos, nós estamos contribuindo para o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho, a coletividade que nós hoje professamos a nossa religião, nossos gostos, os nossos afazeres e, por que não dizer, o lazer, tudo isso está de acordo com as nossas necessidades. Mas isso depende muito dos seres que nele habitam. Muito graças ao livre-arbítrio. A Terra encontra-se ainda nesse estágio. Depois da vida, o livre-arbítrio é a maior dádiva que Deus nos concedeu. Paulo de Tarso nos alerta: tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo isso está relacionado ao livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, onde quisermos e como quisermos? Sim, mas a responsabilidade das consequências e dos desdobramentos dos nossos atos é de nossa inteira competência. E isso vai refletir, se não nessa existência, nas existências futuras que nos aguardam. Mundos de regeneração. São os mundos nos quais se encontram os seres que acabaram de passar pela tormenta das expiações. Depois dessa tempestade, um refrigério para suas almas. É onde não há vícios, invejas ou outros sentimentos inferiores. Não é um prêmio de consolação. Sim, é uma conquista que o espírito conseguiu. O espírito adquiriu através do seu esforço, da resignação, da conscientização, do trabalho árduo e muitas vezes, a mesmo à custa de lágrimas, ele conseguiu sim alcançar a esse patamar. Então, ele encontra a paz do Cristo, não mais a paz do mundo, a paz do Cristo, porque está indo agora para um local, sim, para um outro mundo, onde já não temos tantas trevas, onde as criaturas já agem de uma forma natural. É um avanço para todos nós. Essa conscientização é como se nós estivéssemos andando em uma estrada e, de repente, encontrássemos aí com uma tempestade. Se nós ficarmos parados esperando a tempestade passar, talvez pode demorar dias. Mas se nós passarmos pela tempestade, talvez daqui a alguns minutos ou talvez daqui a algumas horas, nós já estaremos passando por ela, nós já estaremos dela livre e podemos caminhar tranquilamente. Ela ficou no passado, vai ser apenas uma lembrança, vai ser apenas uma referência para todos nós. É isso que ele está dizendo. Onde não há vícios, inveja, ciúme, tudo isso faz parte do nosso caminhar, tudo isso faz parte da nossa jornada, tudo isso é o que todos nós estamos buscando contribuir.
No entanto, os seres ainda não estão livres das leis materiais, nem podem desfrutar a felicidade em sua plenitude. É para esse mundo que a Terra se encaminha. Segundo o médium Chico Xavier, isso ocorrerá entre o ano de 2057 e 2060. Não se fixa, espírito superior não fixa data. Enviados do Cristo, espírito que já adquiriu a sabedoria, eles não fixam data. Até porque esta contagem terrena é própria apenas aqui do mundo, do planeta Terra que nós estamos. Eles vivem numa outra contagem. Nós é que muitas vezes precisamos dessa referência. Os próprios espíritos nos alertam que muitas coisas que eles nos trazem não tem como eles falar, porque nós não temos referência na memória do perispírito. Nós ainda não conhecemos. Então, mas aqui, quando ele diz dos mundos de regeneração, nós temos uma vaga ideia do que seja. Os benfeitores procuram, de acordo com a nossa consciência, de acordo com os recursos que nós colocamos à disposição deles, eles, então, vêm oferecer a nós essa capacidade para compreender. 2057, nós estamos em 2023. Não está tão longe assim, como tudo hoje passa, mas é só uma referência, como nós vamos ver mais adiante. É uma colocação para que nós possamos nos situar dentro desse relógio do tempo. O futuro da humanidade, segundo o Espiritismo, conta com espíritos mais evoluídos, que serão responsáveis por impulsionar o progresso da Terra. Isto não é da agora, não é simplesmente com o livro Transição Planetária, não é. Desde que o planeta Terra foi criado, sabíamos que ele está a caminho, né, como estava do mundo de provas e expiações, de regeneração e de mundos puros. Não sabemos se a Terra vai chegar à condição de mundos angelicais. Não sabemos se ela vai chegar a mundos felizes. Por quê? Qual é o segredo? A Terra também vai ser absorvida pelo Sol. Como todos os planetas, assim como Capela também já deixou de existir, a Terra também um dia vai deixar de existir. Tudo voltará ao fluido cósmico universal. Mas nós não temos que nos preocupar se a Terra vai acabar, se a Terra vai pegar fogo, se a Terra vai isso. Nós temos que trabalhar a nossa evolução. Se o Cristo, o Espírito mais perfeito que nós conhecemos, se o Cristo, ele, o diretor angélico do nosso planeta, hoje ele tem onde ficar, ele tem de onde administrar, por que nós estaríamos simplesmente largados, deixados ou jogados a esmos aqui ou ali? Então, o futuro da humanidade, segundo o que os benfeitores espirituais nos dizem, passa pela imigração e pela encarnação de espíritos sem ligação com a Terra. Esses espíritos vindo de mundos mais avançados, vindos de outros orbes, com outros conhecimentos, com formas de administrar, com formas de viver, o aproveitamento dos elementos colocados aqui à nossa disposição, nós vamos aprender com essas criaturas. A penicilina não tem tanto tempo, a anestesia não tem tanto tempo assim que foram inventados. E hoje, veja os benefícios que, só para citar esses dois exemplos, proporcionam. Quer um mais popular? O próprio avião. Hoje, transporta distâncias, levando pessoas, cargas, medicamentos, alimentos. A forma de transporte, a forma de se viver, a própria escrita, os meios de comunicação, tudo isso vindo de onde? Desses espíritos
com outros conhecimentos de outros planetas, de outros mundos, de outras existências, que vêm aqui colaborar com a nossa promoção para o mundo de regeneração. Mundos felizes são os famosos mundos ditosos. Neles, os espíritos têm consciência de seu propósito, a evolução moral, o amor ao próximo, a empatia e o bem superando o mal são os fatores que regem esses mundos. Então, nos mundos felizes, porque quem são os ditosos? São aqueles que já praticam a caridade naturalmente, já não precisam perdoar porque não se sentem ofendidos, se preocupam dentro da consciência cósmica de contribuir, de ajudar, sempre estão dispostos em benefício dos necessitados, mesmo que sejam em outros mundos, em outras situações. O emocional, para eles, hoje é uma constante. Então, esse amor ao próximo, essa ponte que liga o Cristo e o Pai, eles já estão nesse caminho, eles já estão transpondo essa ponte, eles já enxergam essa ponte. Então, eles sabem a direção. Se o Cristo é o caminho, agora eles também sabem qual é a direção. O caminho é o Cristo, mas quem tem que caminhar somos nós. Então, é preciso ficar bem claro. Ah, Jesus é o caminho, então estou seguro. Sim, nós estamos no caminho que é Jesus, mas como nós estamos caminhando? Em que circunstâncias estamos caminhando? Ou estamos avançando, como queiram? Há um maior conhecimento e entendimento do plano espiritual. A solidariedade, o desapego ao que é material ganham maior evidência. Sim, tudo aquilo que é material compreende que é necessário. Compreende-se que faz parte da nossa caminhada e da nossa jornada. Compreendemos que são ferramentas, que são instrumentos, que são circunstâncias para que todos nós possamos caminhar com segurança. Agora, como nós estamos dividindo isso com o nosso próximo? Como nós estamos contribuindo com o próximo dentro dessas circunstâncias que se fazem necessárias? É isso que ele está dizendo. O conhecimento é para que nós possamos melhor discernir. A informação é para que nós possamos, sim, caminhar não só acreditando e tendo confiança, mas sim sabedores que somos do que fazer e por que estamos fazendo. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, tudo isso faz parte da nossa jornada, do nosso ser, dos nossos afazeres. É isso que nós precisamos estarmos sempre atentos a essas circunstâncias. Então, há um plano de conhecimento e entendimento aqui do plano espiritual, a solidariedade, o desapego ao que é para nós isso que hoje está à nossa volta? Sim, dentro daquilo que cada um de nós hoje conseguiu alavancar, dentro daquilo que cada um de nós hoje conseguiu compreender. Mundos celestes, muito poucos falados. Por quê? Porque nós não temos essa referência. Não adianta São Luís, não adianta Santo Agostinho, nem mesmo o Emmanuel, a Lívia, que seja, a Flávia, dos romances da série romana do Emmanuel, vir dizer para nós o que são esses mundos celestes, porque nós temos uma vaga ideia do que isso seja. Então, este é o último estágio da evolução. Aqui o bem é pleno e os sentimentos são puros e soberanos. Os seres que aqui habitam experimentam o amor pleno, a caridade e a justiça. Dizer, então, são todos já da esfera crística?
são todos anjos, são todos arcanjos. Não, não é esta a condição. Está falando aqui para nós o que nós não temos essa referência. Está dizendo que existe paz, que existe compreensão, que existe entendimento. Não é um mundo ilusório. As pessoas não mais competem, as pessoas se auxiliam, as pessoas se ajudam, as pessoas colaboram, mas tudo de uma forma natural. O pessoal, aquilo que é apenas nosso, deixa de ser primordial em prol da coletividade. E muitas vezes deixam os mundos celestes para servirem, para auxiliarem os mundos que ainda estão em condições inferiores, aos mundos que estão passando por dificuldades. São esses habitantes dos mundos celestes, assim como nós ouvimos muitas vezes falar aí, Rafael, Gabriel, Micael, o próprio Ismael, que é o protetor aí, o benfeitor espiritual responsável pelo Brasil, pela pátria do Evangelho. Tá, não é questão de ser místico, não é uma questão de igrejismo, é uma questão de compreendermos. Temos o ensino fundamental, temos o ensino médio, temos faculdades, temos universidades, temos pós-graduação, temos doutorado e por aí vai. As criaturas vão se aperfeiçoando, as criaturas vão em busca desses recursos e desses mecanismos, porque sempre vai ter alguém a quem se pode colaborar e de quem se pode ajudar. Eu vou tomar água e vou tentar resolver aqui, enquanto eu tomo água, da câmera. Alguma dúvida? Não. Não, vocês não estão ouvindo? Está ouvindo, Silvio? Estou ouvindo sim, Sebal. Pode continuar, Então, tá vamos legal. embora. Então, vamos embora. É preciso alinhar-se ao progresso moral. A evolução do mundo que habitamos depende da nossa evolução, como dissemos mais acima nos slides anteriores. Quanto antes percebermos que precisamos mudar, que o nosso progresso moral é o que mais importa neste momento, mais fácil será a transição. Quando uma criatura está doente, seja do coração, do estômago, do fígado ou do rim, quando vai ao hospital e é feito o diagnóstico pelo médico competente, com conhecimento e com discernimento, muitas vezes o que ele oferece ali, no primeiro momento, assusta. Ele vai falar, vai precisar passar por um tratamento, o remédio é amargo, muitas vezes vem uma cirurgia, que no caso são riscos, né, que todos nós corremos. Mas o objetivo é o quê? É a melhora. O objetivo é sempre a prolongar a existência da criatura. É dar uma qualidade, é dar aí, recarregar as energias, mas principalmente fortalecer os órgãos, no caso, os que estão doentes ou os que estão enfermos, para a criatura possa continuar avançando. Então, aqui para nós é a parte moral. Como nós dissemos, hoje muita coisa já mudou. Seja aí o bullying, seja o respeito ao gênero, principalmente a cor, principalmente a etnia. Hoje em dia ainda existe? Existe. Muitos casos são culturais, muitas situações são estruturais, mas hoje nós vemos, inclusive, espíritos que estão na fase ainda infantil de crianças que já não toleram mais esse tipo de circunstância. Jogar lixo na rua, abandonar animais, cortar árvores sem o mínimo de responsabilidade. Tudo isso mostra o quê? Uma parte moral. Enquanto a parte moral não avançar, a espiritual não tem como.
Porque não adianta nós sabermos o que está no Antigo Testamento, Novo Testamento, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, se nós apenas conhecemos, se nós não colocamos isso em prática. O Evangelho de Jesus não basta apenas ser estudado e conhecido. Ele precisa ser vivenciado. Ele precisa ser praticado dioturnamente por todos nós. Avançamos muito nas questões técnicas e científicas. Descobrimos a cura para várias doenças. Desenvolvemos vacinas em tempo recorde. Criamos e aprimoramos dispositivos que tornaram nossa vida mais prática e confortável. Todos os dias surgem recursos, todos os dias surgem mecanismos, verdadeiras alavancas de progresso, verdadeiras alavancas que nos auxiliam na nossa caminhada e na nossa jornada. Mais uma vez, o avanço técnico e científico que nós alcançamos nos últimos 50 anos chega a ser impressionante. Mas, quando nós olhamos hoje, 2023, aspectos morais da nossa vida, muitas vezes nós voltamos não só ao primitivismo, muitas vezes nós nos colocamos ainda lá no reino animal, agindo não só pelo instinto, mas numa situação predatória, uma concorrência e muitas vezes dentro do próprio lar. Os cônjuges competindo, os filhos, quem é mais amado, quem é mais querido, quem é o mais inteligente, quem ganha mais, quem é isso, quem é aquilo. E isso, muitas vezes, extrapola o ambiente doméstico para aí criar atritos, discussões e discórdias onde nós hoje estamos estagiando. Mas todos nós, isso faz parte da nossa caminhada. Mas somos tão poucos espíritas que existem, estamos nesse ponto de fazermos toda essa diferença. A questão não é, porque tem muitas pessoas que nem religião têm, mas vivem o evangelho de uma forma tão clara e absoluta que muitas vezes chega para nós ser assustador, porque eles vivem um evangelho sem essa obrigatoriedade de regras, de normas, de disciplina que muitas vezes nós ainda nos fazemos necessários. Então, o espírita na regeneração significa que nós estamos na condição ali daquele que recebeu os 5 talentos, daquele que recebeu os 2 talentos. Quando Cristo disse, venha, se você soube ser fiel no pouco, no muito o Pai se lembrará de ti. Mas, quando nós olhamos a parte moral, nós vemos e entendemos que muitos dos nossos irmãos e companheiros de jornada estão enterrando o seu talento. E aí, depois, não vão poder alegar desconhecimento, porque hoje a informação está ao alcance de todos. E nós, espíritas, temos essa contribuição porque nós temos ao nosso lado essa alavanca poderosíssima chamada mediunidade. Hoje não é a Bíblia, não são os livros que vêm nos falar para nós, identificar. São muitas vezes os nossos familiares, amigos, mas o mundo espiritual, aqueles que desencarnaram e que hoje se encontram em várias regiões da espiritualidade, uns na dor e no sofrimento, outros já sendo orientados, tratados, muitos já com condições de participar da sua própria reencarnação, são esses espíritos que vêm nos dizer como eles estão na espiritualidade, o que eles fizeram aqui e qual a importância que isso teve para a continuidade da sua jornada. Então, nós precisamos, como espíritas,
fazer aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. O Emmanuel foi bem claro: instruí-vos, instruí-vos, disciplina, disciplina. Tá, nós sabemos disso. Dai de graça o que de graça recebestes. Tá, então, nós espíritas, nós temos tudo isso ao nosso alcance. Desprezar seria abrir mão de aqui estar na terra regenerada. Um bom exemplo são os aparelhos celulares, seres inanimados que evoluíram consideravelmente nos últimos anos. Se antes tínhamos um dispositivo apenas para falar com outras pessoas, na atualidade temos um computador na palma da mão. Então, ele eliminou muita coisa, máquina fotográfica, rádio, cartas, né? E tudo isso, telegramas. Hoje, quem vê falar isso parece que é algo bem primitivo mesmo. É só para citar o que é uma referência de um pequeno aparelho. Só que quando nós lemos o livro Os Mensageiros, que foi escrito em 1944, lá, sim, André Luiz já se referia a alguns aparelhos que eram usados. Ele fala que eram ali, refletiam naquela tela a vivência e a vida das criaturas. Ou seja, computadores, notebooks, televisão, mas principalmente o celular, não digo que seria dessa forma como hoje nós vemos, mas já existia no mundo espiritual desde 1944. Nós só aperfeiçoamos. Chegou o momento, quando chegou aqui nós. E se nós pegarmos os primeiros aparelhos e os de hoje, nós vamos ver o que esse avanço tem. Mas, mais uma vez, a tecnologia, sim, mas hoje o celular é muitas vezes muito mais pernicioso do que benéfico para algumas pessoas. Alguns benfeitores espirituais e em algumas mensagens mediúnicas, os benfeitores dizem, os amigos espirituais dizem, que o celular hoje é o maior obsessor que tem em atividade no planeta Terra, chegando a ponto de rivalizar. Se antes o sexo estava ligado a quase 90% das obsessões, hoje já quase se equipara com o celular em termos de malefícios causados ao espírito. A mudança da Terra é gradativa. Afinal, para se tornar um mundo de regeneração, é preciso muita preparação. A transição já vem acontecendo há bastante tempo. A previsão é de que a Terra esteja regenerada em 2057, segundo Emmanuel e Chico Xavier, como está no livro Plantão de Respostas. De acordo com a espiritualidade, a fase com mudanças mais perceptíveis ocorreu entre 2012 e 2052. Já os eventos mais significativos ficam marcados para o intervalo entre 2020 e 2025. Não é adivinhação, não é premonição. Quem leu toda a obra, quem leu os livros do André Luiz, não vou dizer toda a obra, quem leu os livros do André Luiz, quem leu os livros do Leon Denis, principalmente a evolução anímica do Gabriel Delany, vai compreender tudo isso que está sendo colocado. Eles falam de milênios, alguns falam de séculos. Eles vão colocando, quando fazemos a compilação de todas as informações, chegamos a esses números por aproximação, como referência. Nada é fixo e nada é definitivo. 2012 marca, para alguns, Torres Gêmeas, o tsunami, o terremoto do Chile, o terremoto do Irã. Como nós estamos vendo
as mudanças climáticas que ocorreu a partir de 2020. O significativo aí do degelo, por exemplo, dos polos, entre outras situações. Da mesma forma, a pandemia é um marco divisor para o nós que encontramos aqui nesse planeta de mundo, nesse planeta de provas e expiações. A pandemia, para nós que não tivemos, nós não estávamos presentes nas duas grandes guerras, foi o período onde se retornou mais espíritos ao mundo espiritual, à erraticidade. Para nós, foi uma vivência desconhecida, mas se fazia necessário para que esses espíritos que foram retirados, exatamente para que tivessem tempo de se preparar, se arrepender e ainda ter uma oportunidade na era definitiva do planeta Terra de mundo de regeneração. Segundo Divaldo Pereira Franco, ele não cita a fonte. Eu citei por causa de ser o Divaldo. Não gosto muito de colocar quando não tem a fonte. Mas como foi numa entrevista em que ele deu e tinha outras coisas muito significativas e pertinentes, por isso foi colocado. Segundo Divaldo Pereira Franco, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra a partir de 2025. Ele fala isso, sim. Vamos buscar as fontes. No Transição Planetária, não tem um número definitivo, assim como o rumo ao planeta de regeneração. Mas existem outras obras e existem outras mensagens significativas com centros espíritas de responsabilidade e comprometimento, com médiuns de moral ilibada e que, sim, servem de referência. Então, essa colocação está. É lógico que é uma previsão, mas esses 200 mil espíritos, basta que nós tenhamos aí fazendo uma analogia dentro daquilo, porque o contexto é esse, dentro dos espíritos que a Covid-19 levou. Então, seria uma reposição espiritual para dar continuidade à transição do planeta Terra. No dizer dos espíritos, a Terra não deverá se transformar por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Não será um terremoto, não será uma inundação, como muitos acreditam ainda que houve o dilúvio relatado lá por Noé. Não será um terremoto, não será nada de flagelo natural, não será nada de nenhuma catástrofe. A transformação do planeta será moral. Aqueles costumes, como nós vamos e estamos falando desde o início do nosso curso. Essa transformação moral passa pelo emocional, passa pela conscientização do que é Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um Deus abstrato? Ainda é. Não temos como conceber Deus. Nós não temos uma referência do que é. Se pegássemos, por mais difícil que seja, a colocação é, se nós pegarmos um deficiente visual, o cego, de nascença, não adianta falar para ele o que é vermelho, o que é preto ou azul. São cores do qual ele não tem como ali se colocar. Porém, é preciso lembrar que o que está cego é o corpo físico e não o espírito. Por isso que, falando vermelho, ele tem, através da tonalidade, do magnetismo, através da energia, através do fluido, quando se fala uma cor, da mesma forma que ele sabe e absorve o calor e o frio, nós temos essa referência do que é Deus.
ainda para nós é muito difícil, mas nós, espíritas, hoje nós já podemos compreender. Basta sabermos que para nós já sabemos a grande diferença, que Cristo e Deus são seres distintos, são coisas distintas, e não duas pessoas em uma representação única. A atual geração desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Um desencarna a um nascimento. Um retorno ao mundo espiritual não significa que imediatamente alguém vai renascer ou vai reencarnar. Não existe essa proporcionalidade entre espíritos. Às vezes pode desencarnar 100 e reencarnar 200. Não é essa a significação. Mas hoje os casais estão cada vez querendo ter menos filhos. Como a espiritualidade vai fazer? E desde que o mundo é mundo, será que Deus não sabe o que ele vai fazer? Tudo tem um propósito, tudo tem. A ciência está aí avançando exatamente para a fazer avançar essas situações que ainda para nós é muito primitivo. Se nós olharmos a nossa forma de alimentação, ela não difere muito do que era lá no mundo primitivo. A diferença praticamente está de que hoje nós temos talheres, de que hoje nós temos aí pratos, copo, a prataria e tudo. Mas a forma de se alimentar é praticamente a mesma. Mas o fogo foi uma grande descoberta. O fogo foi para nós, não só pelo cozimento da situação, mas é uma forma energética de avanço. Hoje nós não podemos conceber o mundo moderno sem o fogo. E da mesma forma é o mundo de regeneração. O espírito vai avançar e vai descobrindo novas formas. Não existe forma hoje de se vir a este planeta se não for através ainda da maternidade, ainda dessa forma. Mas como isso vai ocorrer, existem várias probabilidades. Por enquanto, é só um estudo, por enquanto é só um esboço, mas nós, sim, um dia nós vamos estar em condições de compreender tudo isso. Tudo, pois, se processará exteriormente, como de costume, mas com uma única e capital diferença. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Isso sim. Por isso o espírita na regeneração. Não é o ritual, não é o paramento, não é o culto exterior, não é a vestimenta, não é aquilo que os olhos físicos alcançam. Muitos espíritos que estão chegando ao mundo espiritual já estão sendo avisados e encaminhados para as zonas de exílio, para não influenciar aqueles que ficaram na Terra com a sua energia e com a sua vibração. Estão reclusos, não são presos, estão reclusos. Lembram mais uma vez dos mensageiros da fortaleza, que tinha inclusive canhões para proteger e tudo mais? Esses espíritos ficam em uma colônia onde eles estão ali para não influenciar os encarnados que um dia tiveram ligação. Esses espíritos que não vão mais reencarnar, e aqueles recalcitrantes, os chamados aí que vivem errando e pedindo perdão, mas continuam errando,
esses espíritos estão sendo isolados. E o que vem no lugar deles, no lugar para ocupar espaço físico, estamos dizendo, no planeta. São espíritos de outros orbes, mais avançados moralmente, mais instruídos, com muito mais informações, com uma capacidade de servir e de fazer avançar os espíritos que aqui se encontram. Então, em todas as áreas, seja da medicina, da arquitetura, das artes, do estudo, em todas as áreas, e também na área moral e espiritual. Esses espíritos, sim, o que eles trazem consigo? Responsabilidade e comprometimento. São espíritos que não estão ligados à matéria, à materialidade, mas sim à espiritualidade, porque é o que eles sabem que todos nós hoje precisamos. Sem dúvida, é nesse sentido que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Assim, o que esperam ver a transformação operar-se de efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão bastante decepcionados. A época do Cristo foi muito profícua em curas e milagres aos olhos dos leigos e daqueles que não conheciam. Hoje, nós já sabemos que as curas nada mais eram do que desobsessões, que os milagres são perfeitamente hoje explicáveis, principalmente com o estudo do magnetismo e a importância dos fluidos. Manipulação dos fluidos está ligado diretamente à evolução espiritual. Então, Jesus dizia, sim, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. As palavras do Cristo estão aí, parecem que foram escritas ou ditas hoje pela manhã. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, terra e céus passarão, os que estão na terra e os que estão na erraticidade, então chamado de céu. Esses espíritos passarão, mas as palavras do Cristo permanecerão indeléveis no nosso espírito e na nossa consciência. Por isso, ele é o caminho, por isso ele é a verdade e por isso ele é a vida. Mais uma vez, sim, a época do própria doutrina espírita, 1857, as mesas girantes eram um espetáculo. Era como se fosse uma peça de teatro ao ar vivo. Porém, com o estudo sério, principalmente com o trabalho de Kardec, sob a supervisão do Espírito de Verdade, mostrou, sim, que isso nada mais era do que um efeito inteligente. Se tem um efeito inteligente é porque tem uma causa, né? Um inteligente que está nesse comando. Hoje já não precisa, hoje não existe o sobrenatural, hoje não tem essa necessidade da magia. As superstições e as crendices hoje são substituídas pelo ensino, pelo estudo contínuo e a busca da sabedoria por todos aqueles que esperam ser contados entre aqueles que estarão aqui na Terra regenerada. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas opostos. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Hoje nós temos muitas vezes nas famílias 5 ou 6 gerações. Hoje nós temos bisavó, avó, mãe, filha, neto, e por aí vai, neto, bisneto, e todas essas gerações convivem em perfeita harmonia.
há ainda um choque, muitas vezes, há alguns conflitos de entendimento entre o que é aplicável, como manusear, como fazer melhor uso, como tirar o melhor. Mas hoje já se vive harmonicamente, algumas gerações já se vive nesse âmbito aí de auxiliar um ao outro. E essa interação, essa integração entre esses espíritos em um ambiente doméstico é que vai servir de oficina para a coletividade universal que somos todos nós. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Conhecimento não se perde. Tudo aquilo que é informação, tudo aquilo que o espírito adquire, fica gravado na sua memória espiritual para que no momento oportuno, se fizer necessário, ele faça uso deste recurso e deste mecanismo. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, não vai haver esse choque. Hoje, nós já sabemos aí do que significa. Para nós, hoje, o significado de obsessor não é mais o chamado demônio. Como nós sabemos que nem todo obsidiado é vítima, mas que nem todos os algozes, nem todos os credores têm moral para poder exigir das suas vítimas reparações, uma vez que eles também erram, uma vez que eles também se equivocaram. Se a misericórdia divina permite momentaneamente esses ajustes, é exatamente para que o espírito possa avançar. E à medida que nós vamos compreendendo o que não devemos fazer aos outros, aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós, nós estamos semeando o alicerce, nós estamos espalhando as sementes para que, se permitido for por Deus e por Jesus, sejamos nós os ceifeiros que aqui estarão na terra regenerada. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Ninguém pode dizer que está assistindo uma palestra, porque faz evangelho no lar, porque vai ao culto, porque frequenta a missa, porque fez uma novena, porque praticou a caridade aqui em forma de ajuda material. Sabemos que isso não é virtude, isso é dever e obrigação de todos nós. Nós temos isso, nós pedimos, isso nós solicitamos no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, a oportunidade de desenvolver essas pequenas potencialidades, que são nada mais do que a misericórdia divina nos auxiliando, protegendo, através da intuição e da inspiração, para que nós possamos melhor servir. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões, nem por sortilégios.
sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele disse assim: eu os criei com leite vos alimento. Então, sim, a criança recém-nascida, o leite é todo o alimento que ela precisa, é o necessário e substancial para o seu desenvolvimento. Um adulto que trabalha 8, 10, 12 horas por dia não tem como se alimentar apenas do leite. Então, precisa de uma alimentação mais substancial, de uma alimentação que seja ela ali com mais proteínas, com mais substâncias que dão sustento ao corpo físico e às suas atividades. A mesma coisa é o espírito. Hoje, nós já não podemos mais simplesmente acreditar aí no Saci Pererê, na mula sem cabeça, que a lua, aquela figura da lua é o São Jorge. Não, tudo isso ainda é muito comum. Tem muitas pessoas que ainda acreditam. A arruda atrás do orelho, ferradura, o pé de coelho, o copo de sal embaixo da cama ou atrás da porta. Tem inúmeras criaturas. Tem muito espírita que ainda faz o sinal da cruz quando entra na casa espírita, quando sai. Não é questão de condenação, simplesmente costumes arcaicos e que nada significam, mas que nós ainda carregamos como acessório na nossa vida de espírita. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. Nós saímos do aquário, saímos da piscina e alcançamos o mar, os oceanos das nossas vidas pretéritas. Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos como instrumento para a erradicação, em definitivo, do próprio mal, que sobra apenas como ausência do bem maior, originado da providência divina. O mal nada mais é do que a ausência do bem. As criaturas, como está lá colocado pelo Cristo, ensinamento a Pedro no livro Boa Nova, nós somos muito mais imperfeitos do que maus, uma vez que encontramos direcionamento e orientação segura, todos nós absorvemos o que há de melhor de sermos filhos de Deus. Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais. Quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Todos nós somos ajudados pelos benfeitores. Todos nós somos ajudados por aqueles que já têm o coração, a paciência, a tolerância e a piedade. Da mesma forma, nós devemos estender esse benefício a todos quantos conosco caminham. E assim, chegamos ao final da nossa primeira aula do segundo semestre, a nossa primeira aula desse mês de agosto. O espírita na regeneração. Espírita não é apenas uma alcunha. Espírita não é simplesmente porque nós estudamos e conhecemos as obras da codificação, ao qual Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, nos deixou como legado. Sim, a revelação da doutrina e a sua autoridade está exatamente por ela ser progressiva e atual. Acaba, sim, com as superstições, com o fanatismo e principalmente com muito daquilo que as religiões criaram aí de rituais, de paramentos e principalmente atos que precisam ser reverenciados. Não, a doutrina espírita
não tem um corpo clerical. A doutrina espírita não segue a orientação de um ser, mas estamos todos aqui a caminho da luz. E quanto mais nós estudamos, quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais nós compreendemos a importância de avançarmos. Ficar estacionário não significa simplesmente aqui um fracasso ou simplesmente retroagir. Significa que nós estamos estacionários, mas em um momento ou outro, quando nós lembramos dos mundos primitivos que estão lá necessitando de mão de obra, mas ao mesmo tempo um mundo de regeneração, onde a paz do Cristo nos aguarda, é uma questão de vencer a ignorância e de compreender qual é a nossa destinação. E a nossa destinação passa exatamente pelos nossos atos, por aquilo que nós hoje estamos fazendo.